Olá, uma excelente noite para mim e para você, que é o meu convidado. Estamos aqui reunidos para conversar um assunto que é muito oportuno, adequado e que vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida, nos seus relacionamentos e nos meus relacionamentos. Eu tenho feito lives, várias delas ficaram gravadas no meu feed, você pode dar uma olhada. Nesse mês de outubro eu estou falando especificamente sobre a rejeição, as feridas que causam em nosso interior, quais são os nossos comportamentos por consequência dessas feridas, mas principalmente para trazer a consciência, porque através da consciência a cura começa a chegar e nós não precisamos ser vítimas nem viver uma vida inteira tendo comportamentos que não são condizentes conosco, comportamentos que nos privam de uma vida em abundante, uma vida feliz, uma vida agradável, uma vida alegre. Então, se você está vindo pela primeira vez, no início de tudo, eu sempre faço uma oração pedindo a presença de Deus. Esse é um trabalho feito em cima de 3 pilares: o pilar espiritual, o pilar emocional e o pilar comportamental. Então, no início eu faço uma oração, depois eu trago todo o conceito e o conhecimento da live, e no final também eu dou a oportunidade, se você quiser fazer pergunta, você vai escrevendo aí durante a live, e se você quer fazer algum pedido de oração, você também coloca, que no final nós vamos orar assim pelo seu pedido. Se você tem algum agradecimento e quer fazer uma oração agradecendo a Deus, também coloca aí que nós vamos orar sim pelos seus pedidos. Então vou começar o dia de hoje com a oração, tá bom? Querido e amado Deus, eu te louvo, eu te bendigo, exalto o teu nome. Só o teu nome é acima de todos os nomes. O teu nome é grandioso e eu quero invocar a tua presença, Senhor. Invocar o teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito esteja aqui, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo ativação, trazendo aquela palavra que nós estamos precisando. Que só o Senhor sabe, o Senhor que conhece o nosso íntimo e o Senhor conhece as nossas histórias de vida. Que o Senhor traga, Senhor, essas revelações que estamos precisando para viver nesse século 21, o mais atento e o mais ativo, dando o nosso máximo. Senhor, nós esperamos receber de Ti a paz que excede todo o entendimento, revelação. Nós esperamos a Tua pessoa, a Tua presença. Deus, Tu és invisível, mas és real, e nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e onde tem mais de uma pessoa reunida em Teu nome, Tu estás presente. Então eu agradeço a Tua presença e que o Senhor possa manifestar maravilhas, sinais, que pessoas sejam curadas, que pessoas voltem a enxergar, a ouvir, que relacionamentos sejam sarados e que haja mais e mais uma família forte, uma família alegre e uma família unida em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Então, nas lives anteriores, nós vimos que a ferida da rejeição, ela começa a ser atuante na nossa vida quando ainda somos bebês, quando ainda estamos no ventre da nossa mãe, já podemos estar sendo alcançados, atingidos pela rejeição. E isso se vai por todo o resto da vida. Vão ser usadas pessoas, vão ser usadas situações para fortalecer aquela ferida, porque quanto mais nós temos essa dor no nosso íntimo, mais nós andamos pela vida capengando.
Então, a rejeição, ela vem de uma pessoa que se sente descartada, desprezada, sem valor, não adequada, não aceita, de alguma maneira ela já percebeu que ou ela acredita que percebeu que outras pessoas não querem ela, que ela não serve para aquele meio, que ela não serve para aquela função, que ela não serve para aquele grupo de pessoas ou para aquele relacionamento. E aí isso causa uma profunda insegurança, isso causa uma autoimagem distorcida, uma autoimagem abaixo do que é a sua real imagem, e isso causa uma autoestima também muito baixa. Para atingirmos o nosso total potencial, nós precisamos ter uma autoimagem real, verdadeira, fortalecida, que nos dê uma autoestima equilibrada. O que é uma autoestima equilibrada? É o senso de valor que eu atribuo a mim mesma. Não é o senso de valor que eu espero que outras pessoas atribuam a mim, mas é o que eu atribuo a mim. Quando eu atribuo um valor muito baixo a mim, eu me trato aquém, eu faço escolhas abaixo do que eu realmente preciso e do que eu realmente tenho acesso. E isso afeta todas as áreas da minha vida. Então, a cura, ela exige que eu tenha consciência do que está acontecendo comigo, que eu tenha paciência comigo, que eu dedique tempo e que eu me comprometa nesse processo de encontrar a minha real autoimagem e o meu real valor. E que eu ande nessa real autoimagem, nesse real valor. Mas enquanto eu não tenho essa cura, eu levanto muros, eu faço juramentos, eu tento me defender. Eu posso ter feito promessas e votos secretos, isso foi falado no anterior, você pode dar uma olhadinha. Eu posso estar criando esses muros de forma que eles me impedem de distribuir amor. E também me impedem de receber amor. Eles impedem o verdadeiro envolvimento nos relacionamentos. Porque sempre que existe um relacionamento, vai existir envolvimento. E vai existir uma entrega, vai existir vulnerabilidade. Quando eu levanto muros, eu não quero estar vulnerável, porque eu acredito no meu interior que eu vou continuar sendo rejeitado e eu não quero sofrer novamente aquela rejeição. E eu estou entendendo que esses muros vão me defender, mas de fato esses muros eles começam a me isolar. Então eu posso estar me isolando cada vez mais e pessoas chegam no cúmulo de escolher viverem sozinha porque elas acreditam dentro dela que vale mais a pena viver sozinha, viver em solidão, do que novamente se expor, do que novamente estar vulnerável, do que novamente entrar num relacionamento onde elas acreditam que só vão ser machucadas. E quanto isso não é verdade, em todo relacionamento existe uma dependência, pode existir machucões, mas quando nós sabemos como tratar com esses machucões, eles vão nos fazer mais fortes. Então, um outro padrão que nós usamos para nos defender. Boa noite, Elma, seja muito bem-vinda. Um outro padrão que nós usamos para nos defender da rejeição, para nos proteger, é usar de fingimentos. Então eu finjo que tá tudo bem, eu finjo que eu sou amiga das pessoas, mas por dentro eu não quero de verdade ser amiga de ninguém, porque eu não acredito que as pessoas são meus amigos, eu não acredito no amor sincero, eu não acredito na amizade, eu não acredito nos relacionamentos. Eu estou sempre acreditando que de alguma maneira eu vou ser rejeitada. Então, para me defender de ser rejeitada, eu finjo. Eu só finjo que eu sou sua amiga, eu só finjo que eu tenho um relacionamento bom, mas por dentro eu sei que eu não tenho nada bom. Mas eu prefiro continuar fingindo, porque para mim, fingir me defende. E isso faz com que cada vez que eu tenho uma vida irreal,
aumenta a minha infelicidade. Enquanto eu não consigo ter uma vida verdadeira, ter relacionamentos sinceros, verdadeiros, ainda que aqui e ali a gente se machuque, porque nós somos imperfeitos, enquanto eu não tenho isso, eu não me sinto feliz, porque eu fui feito, eu e você, nós fomos criadas para nos relacionar com Deus, nos relacionar conosco mesmo e nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, enquanto eu não aprendo como é que eu me relaciono e que em relacionamentos aqui e ali nós nos desentendemos, temos opiniões diferentes, nem sempre dá tudo certo, mas nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a ser mais harmônicos, a ter mais empatia. Então, é um desenvolver, um crescimento contínuo. Enquanto eu não aprendo isso, enquanto eu prefiro acreditar que estar sozinho é melhor, eu vou começar a criar até memes para defender a minha teoria que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, né? Ditados existem para fortificar isso aí, mas isso não é real. Se nós fomos feitos para relacionamentos e nós não estamos tendo relacionamento, vários dos nossos dons e das nossas habilidades não estão sendo desenvolvidos e nós não estamos exercendo a nossa plenitude. Um outro mecanismo de defesa que nós usamos quando somos machucados é: eu vou dar o troco, eu vou revidar, eu vou descontar. É o velho olho por olho, dente por dente. Só que o olho por olho, dente por dente não satisfaz. Muitas vezes as pessoas elas nos machucam sem querer, totalmente sem querer, mas nos machucam. Acidentes acontecem, ela não vê, ela não percebe, ela não compreende e aquilo vai e machuca você. Uma pessoa pode inclusive ser atropelada porque o motorista não viu, estava olhando para o outro lado ou outra coisa aconteceu com ele e pode ser um fato totalmente sem querer que acontece. O machucão vai existir, vai precisar do tempo para curar, para sarar, mas ter ódio, ter raiva, alimentar a vingança, alimentar o olho por olho não vai resolver a situação, que é, além dessa situação, manter os relacionamentos, manter relacionamentos saudáveis. Então, é muito comum quando você é criança, quando tem filhos, quando está educando, um bate no outro, vem cá, o irmão, venha descontar, porque ele bateu, aí o irmão fica feliz ali, porque está descontando, mas a gente está ensinando isso errado às nossas crianças e aos nossos filhos. Elas vão crescer o tempo inteiro numa sociedade onde não pode levar um machucãozinho que tem que ir lá descontar. Isso vai fazer sempre as pessoas serem hostis umas com as outras, estarem sempre armadas, sempre vendo o que foi tirado de mim. Não, é porque o carro do vizinho abriu a porta, encostou e tirou uma lasquinha da minha porta. Então, quando for daqui a 3 dias que o vizinho vai para não sei aonde, eu vou encostar o meu carro lá e eu vou abrir a porta do mesmo jeito e eu vou tirar a mesma lasquinha no carro dele. Veja, tirar a lasquinha no carro dele não vai devolver a lasquinha que foi tirada do seu carro. Isso vai criar dentro de você toda essa hostilidade, vai passar esses 3 dias nesse planejamento, essa perda de paz, essa sede por vingança. Aí depois o vizinho vai descobrir que você fez isso tudo e se ele também quiser a vingança dele, e aí vai complicar a situação toda. Então, todas as vezes que nós entramos nessa história de exercermos a nossa autodefesa, nós vamos cair numa cilada sem fim, que vai estar sempre querendo mais. É uma fome e uma sede que não vai ser saciada, né? E tem uma outra coisa também, quando nós nos sentimos rejeitadas ou de alguma forma preteridas, nós podemos criar mecanismo de comprar a proteção. Como é isso, Ana Cláudia? Comprar a proteção eu decido que eu quero ser uma pessoa amada. Então, para isso, eu começo a criar mecanismos para comprar esse amor. Eu começo a me relacionar com as pessoas
de uma forma mais agradável, mais proposital. Porque quanto mais agradável eu for com fulaninho, mais fulaninho também vai ter que me tratar com amor. Quanto mais carinho, quanto mais amor eu der, mais ele vai ter que me corresponder. Eu vou comprar presentes, eu vou criar situações, eu vou envolver essa pessoa de uma forma tal que ela vai me sentir devedora desse amor todo e desse carinho que eu estou cercando. Então, isso é um mecanismo de defesa que eu crio para comprar essa proteção, comprar esse amor, comprar esse acolhimento que eu tenho necessidade. Todo ser humano tem necessidade de se sentir aceito, de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se relacionar e de se relacionar bem. Mas quando eu estou querendo comprar esse amor, ainda que seja de uma forma inconsciente, existe uma ferida de rejeição. Eu preciso entender isso. E eu preciso expor essa ferida e permitir que ela sare. Porque senão eu vou passar uma vida inteira comprando as pessoas ao meu redor. E isso não é saudável, não é? Quando todas as vezes ser gentil é perfeito, ser agradável é muito bom, elogiar pessoas é para isso que nós estamos aqui, edificar, tratar bem. Mas quando existe uma intenção por trás, uma intenção que não é verdadeira, que está muito além de apenas tratar bem porque eu quero tratar bem, a intenção é o que eu quero de volta, eu atrelo ao que eu faço, ao que eu quero receber, é aí onde está o perigo da história. Eu estou usando de feitiçaria, eu estou usando de manipulação. A gente assiste os filmes e acha que as feiticeiras são como eles pintam nos filmes, né? A mulher bem feia, nariguda, ou então aqueles filmes que elas se pintam ou de preto ou de vermelho, mas não é nada disso. Feitiçaria é todas as vezes que eu faço algo já esperando receber algo de volta em troca. Que eu faço algo para ter uma manipulação no retorno. E isso é feitiçaria. E quando eu faço algo espontâneo, simplesmente porque eu gosto de fazer, porque eu quero fazer, ou porque eu quero aprender a fazer, aí tá tudo certo. Mas quando eu faço algo bom, algo generoso, esperando algo em troca, isso é feitiçaria, isso é manipulação, isso está dentro das igrejas, isso está dentro de todos os lugares. As pessoas muitas vezes na igreja estão dando uma oferta, mas porque quer receber algo de volta de Deus. Isso aí é uma espécie de manipulação e de troca do amor de Deus, da bondade de Deus, o milagre de Deus está sendo ali trocado, e isso é uma manipulação, isso é feitiçaria, e Deus odeia a feitiçaria. Então vamos lá ficar atento a todas as vezes que nós estamos tentando comprar amor, né? Outra coisa, eu também posso estar querendo me proteger da rejeição através de criar em mim mecanismos de perfeccionismo. Eu começo a aumentar o nível do meu comportamento, o nível do meu tratamento para fulano, para beltrano, para cicrano, simplesmente porque eu quero ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que fulano, cicrano, beltrano não vai ter isso aqui para falar de mim. Então, o meu nível de excelência, ele não está sendo aumentado porque eu quero ser uma pessoa excelente, nem porque eu quero ter um trabalho excelente, e sim porque eu quero evitar que fulano, cicrano e beltrano continuem me rejeitando, ou um grupo da sociedade, ou um grupo do trabalho continue me rejeitando. Então, todas as vezes que na minha cabeça, ou de forma consciente ou inconsciente, eu quero fazer algo sem defeito, algo irrepreensível, algo que seja de forma uma supremacia de excelência, mas é muito mais para calar a boca de A, de B e de C, do que simplesmente porque eu nasci para ser uma pessoa excelente, e se eu nasci para ser uma pessoa excelente, o meu trabalho vai ser excelente, tudo que eu colocar as mãos para fazer, eu vou fazer com excelência, quando não é por esse motivo, quando é para tapar a boca de alguém, quando é para comprar o amor de alguém, é porque inconscientemente eu estou usando o perfeccionismo para encobrir os meus erros. E não tem como, gente, não tem como. Isso vai ser uma coisa que vai cansar demais você, porque nós somos pessoas imperfeitas.
nós temos um braço diferente do outro, nós temos um seio diferente do outro, nós temos um lado do corpo diferente do outro, nós temos uma coxa diferente da outra, um pé diferente do outro. Deus fez a gente muito equilibrado, mas com muitas diferenças. Um lado da minha face é diferente da outra face. Um lado do meu cabelo é diferente do meu outro lado de cabelo. É o mesmo cabelo, mas é diferente. E quando eu fico me apegando ao perfeccionismo, porque se o meu cabelo estiver estiradinho, perfeito, eu vou estar perfeito, eu vou estar abalando, a roupa tem que estar perfeita, porque eu vou em tal lugar e aquelas pessoas, elas são muito exigentes. Toda vez que isso estiver passando pela minha cabeça, de forma inconsciente ou consciente, isso eu estou usando o perfeccionismo para comprar a minha aceitação, para comprar o meu amor, para comprar o meu valor, e eu não vou conseguir, porque hoje o meu cabelo vai estar de um jeito, amanhã ele vai estar de outro, e quanto eu vou ter que gastar nesse processo para esse cabelo estar sempre perfeito, para essa maquiagem estar sempre perfeita, para esse corpo estar sempre perfeito, que por mais que eu tente fazer ele perfeito, ele vai ter as próprias imperfeições que já veio com ele. Então, existe uma sociedade que está cada vez mais exigindo da mulher uma perfeição que não existe. E hoje é os homens também entrando nessa história. É uma perfeição, tira pelo de cá, bota pelo acolá, faz não sei o que, faz não sei o que lá, para entrar num perfeccionismo de uma aceitação. Tudo para evitar a dor da rejeição. E isso vende, é um marketing que vende muito. São as casas que mais vendem, são as casas de estética, tudo que está relacionado à estética, porque as pessoas estão, através da perfeição, da beleza, tentando comprar essa aceitação que não vai comprar nunca. Então vai ser uma corrida. E eu não sei em que momento elas vão descobrir que isso não vai ser suficiente, e que não vai comprar e que não vai saciar. Então, eu e você, a gente precisa se amar e se aceitar exatamente como nós somos. É claro que nós vamos querer estar bem, querer estar bonita, porque nós queremos nos sentir bem e bonita simplesmente porque nós fomos feitas bem. E fomos feitas de forma bonita. Mas mais do que isso é entrar nessa cultura que não vai saciar nunca. Então, se você está tentando ser perfeito pelo seu próprio esforço, se você está viciado em alguma busca por perfeição, seja ela no trabalho, seja ela na sua aparência, seja ela só em alguma área da sua vida, fique atento. Isso é sequela da sua ferida de rejeição. E você, sarando sua ferida de rejeição, isso aí vai parar de lhe atormentar e de gastar todo o seu esforço e seu dinheiro, né? Se você sente um peso que aqui e ali você não é adequado para aquele ambiente, não é adequado para essa situação, se você se sente inadequado de alguma forma, se você se sente inaceitável, se você está sempre se sentindo um desconforto interior, isso é só um sintoma que existe essa ferida de rejeição. Essa ferida, ela entrou aí por algum motivo. Mas não necessariamente você precisa descobrir o motivo. Você só precisa identificar que ela existe e começar você mesmo a se amar, se aceitar e você mesmo a falar para você o que você precisa ouvir. Parar de esperar que outras pessoas te deem aquilo que você já tem. Então, coloque o seu valor no lugar devido. Você é uma pessoa preciosa. Você é uma pessoa inestimável, você é uma pessoa sem preço. Se sinta assim da hora que acorda, da hora que vai dormir, e treine se sentir assim sempre, com roupa, sem roupa, estando com coisas bonitas, estando com coisas normais. Nem toda hora nós estamos vestidos com coisas fora do normal. Eu fico muitas vezes na minha casa muito à vontade. E isso não quer dizer que porque eu não tô com a roupa bonita, que eu não me sinto uma pessoa bonita, que eu não me sinto uma pessoa valiosa. Eu não sou aquela pessoa que fica em casa o tempo inteiro arrumado. Não sou. Eu gosto de ficar em casa muito à vontade, muito confortável. Afinal de contas, é a minha casa, é o meu lar, é o meu refúgio. É onde eu posso simplesmente tá com o cabelo assanhado, muitas vezes tá com o cabelo preso, mas isso não tira a minha beleza, muito menos o meu valor, não é? Outra coisa,
Se o tempo inteiro eu acho que eu não posso cometer erros, se eu me sinto muito mal quando eu cometo um erro, se eu me sinto constrangida quando eu cometo um erro, isso é um indício que existe uma ferida de rejeição. Porque eu preciso entender que o erro faz parte da natureza humana. Eu não vou estar errando todo dia, mas eu preciso entender que eu vou errar. Eu faço muitos cafés da manhã com ovo, porque meu marido gosta muito de ovo. Mas vai ter um dia que eu vou queimar o ovo. O que é que tem? Ou faz outro ovo, ou diz pra ele que é gostoso queimadinho mesmo, que só foi esse dia, no outro dia acerta. Pronto, o que é que tem, né? Eu fui cozinhar arroz, a coisa mais banal do mundo, só que eu saí para conversar. E quando eu me lembrei do arroz que eu voltei, tinha queimado no fundinho da panela. Errei, minha gente, errei. Meu filho foi ótimo, ele olhou, mãe, tira o de cima tá bom, o de baixo que queimou. É mesmo, tirei o de cima, vi a quantidade, ia faltar mais um pouco, lavei a panela, fiz outro arroz. Então, nós vamos errar. É inerente do ser humano errar. Agora, se eu me sinto muito mal toda vez que eu erro, eu preciso começar a perceber que existe uma ferida de rejeição. E eu estou usando a perfeição para encobrir essa ferida, mas não adianta, ela não vai ser encoberta, ela precisa ser sarada, tratada. Toda vez que eu acho que eu preciso ser perfeita para fulano me amar mais, tais pessoas, tais ambientes me aceitar mais, isso é indício que existe essa ferida de rejeição. Eu preciso entender a conotação. Deus, ele fala assim, que nós precisamos ser perfeitos. Mas a conotação espiritual que Deus traz de perfeição, sabe qual é? Eu estarei crescendo até completar a minha maturidade. Ou seja, eu estou progredindo, todos os dias eu estou progredindo um pouco até eu chegar no alvo da perfeição. E esse alvo da perfeição, quando eu chegar nele, entenda, quando eu chegar no alvo da perfeição, eu vou ser colhida e vou ser levada para Deus, porque a perfeição completa é no céu. Então, o que é que eu estou tentando lhe dizer aqui? É que eu já fui mãe, eu tive 3 filhos. Os meus filhos, em cada idade, eu sabia qual era a capacidade que eles tinham. Eu corrigia eles, que eu precisava corrigir eles como mãe. Boa noite, Lô, seja muito bem-vinda. Eu precisava corrigir eles para eles aprenderem a fazer o certo. Mas porque eles erravam, eu não amava eles menos, eu não menosprezava eles, eu sempre amei eles infinito e muitíssimo, apesar de todos os erros que eles cometeram. Então é a mesma coisa que acontece da parte de Deus para cada um de nós. Deus olha para cada um de nós não da mesma maneira, porque ele sabe que nós podemos até ter a mesma idade, nós podemos até ser mulher, nós podemos até ter isso e aquilo parecido, mas ele sabe que cada um aqui está num momento da idade madura, da idade espiritual, então cada um vai corresponder a essa idade, cada um vai poder dar aquilo que já está amadurecido. E o que não está amadurecido, nós ainda estamos aprendendo. E no processo de aprendizagem, sempre vai ter erro. Então, Arthur errava de um jeito, Bruno errava de outro jeito, Caio errava de outro jeito, porque cada um tinha uma idade. Eu sabia o que eu ia esperar de cada um deles. É assim que Deus olha pra gente. Deus nos ama infinitamente. Ele sabe que nós estamos crescendo nele, estamos crescendo em todas as áreas e que nesse crescimento há erro. E ele não nos rejeita por causa do nosso erro. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia e quando eu comecei a ter esse relacionamento mais de perto com Deus, eu tinha a minha mentalidade anterior. E na minha mentalidade anterior, as pessoas não podiam errar. Na minha casa, quando as pessoas erravam, vinha muita crítica e muito julgamento. Na minha família inteira, muita crítica. Era uma busca excessiva pelo perfeccionismo. E eu me lembro que teve um dia que eu fugi do meu trabalho e fui para a igreja. E nesse dia que eu fugi do trabalho e fui para a igreja, Deus falou muitíssimo comigo. E eu fiquei muito encafifada, porque eu fiquei pensando assim,
como é que pode? Eu fiz tudo errado, porque se eu fugir do trabalho, eu tô errada. A pessoa não pode fugir do trabalho para ir para a igreja. Mas eu estava muito perturbada, e aí eu fugi do trabalho e fui para a igreja. Aí eu fazia, como é que eu posso estar tão errada, tão errada, tão errada? E Deus está falando comigo tanto. Porque, na verdade, o que estava errado também era o meu conceito e as minhas concepções. Eu trazia as mesmas concepções de casa, que a gente não pode errar, que se a gente erra, a gente não é premiado. E ouvir Deus falar para mim era um prêmio enorme. Então, como é que eu estava sendo premiada se eu estava toda errada? Mas Deus, ele entende muito bem o que estava acontecendo. Eram várias outras coisas. Eu estava com muito problema emocional. O meu trabalho não ia resolver o meu problema emocional e Deus precisava falar para sarar o problema emocional, independente do meu erro. A mesma coisa que eu faço com meus filhos. Quando eles erravam, eu não deixava de amar eles, eu não deixava de dar para eles o que eles estavam precisando, apesar deles terem errado. Então a gente precisa entender isso, que parar com essa mania de querermos ser perfeitas, porque nós não somos, entender quem nós somos e viver bem com quem somos. Entendendo a nossa imperfeição, nós entendemos também a imperfeição do nosso cônjuge, dos nossos filhos, das pessoas que trabalham com a gente, e a gente vai ter uma capacidade muito maior de ajudar as pessoas a crescerem. Que foi assim que eu fui crescendo, então, e parando de fugir do trabalho, né, para ir para Deus. Ainda eu aprendi que Deus podia falar, depois quando eu amadureci mais, hoje, por exemplo, eu aprendi que Deus podia falar comigo a mesma coisa no trabalho, mas naquela época eu só achava que Deus falava comigo se eu estivesse dentro da igreja. Foi por isso que eu fugi para ir na igreja. E Deus, como sabia que eu não tinha essa maturidade, ele precisou me dar o que eu estava precisando. Então, assim, é isso que a gente precisa começar a crescer, para que a gente cresça, para também ajudar outras pessoas que muitas vezes erram. Não é porque elas são pessoas más, mas é porque elas não estão tendo a maturidade que elas estão precisando, ou elas não sabiam fazer aquilo, ou elas simplesmente não tiveram a maturidade. E quando a gente tem essa maturidade, a gente sabe como ir lá, e como ajeitar todas as coisas, e como ensinar essa pessoa para que ela tenha maturidade, que ela não fuja do trabalho para ir na igreja, não, que ela aprenda a falar com Deus no trabalho, e que depois, se ela ainda continuar perturbada, aí ela encontre um horário fora do trabalho e vá na igreja. Enfim, e o último ponto de hoje é: quando nós nos sentimos tão rejeitadas que nós precisamos comprar a nossa defesa com a nossa autodefesa. E esse ponto eu deixei ele por último, porque para entender ele, a gente precisa realmente ter alguma fé que o que Jesus fez na terra é um exemplo de vida para que a gente possa aprender com ele também a viver. E o exemplo que Jesus deixou foi que Jesus foi muito perseguido, gente. Ele não só foi perseguido quando ele foi crucificado, não. Os 3 anos dele de ministério, ele foi perseguido. Ele foi perseguido pelas pessoas da igreja. Ele foi perseguido por pessoas que tinham um ministério parecido com o dele. Ele foi perseguido por pessoas mais poderosas, por pessoas menos poderosas. Leia um dos 4 evangelhos. Qualquer um dos 4, você vai ver o tempo inteiro ele sendo atacado com uma pergunta atrás da outra, que era para tentar puxar o tapete e fazer ele cair, perguntas cheias de pegadinha o tempo inteiro. Era uma perseguição. E ele não se defendeu em nenhuma dessas perseguições, porque ele sempre confiava que Deus ia defendê-lo. O que é confiar que Deus ia defender? É pegar aquelas acusações, pegar aquelas palavras que eram afrontosas e literalmente jogar no colo de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor não fez o mundo inteiro, fez essas pessoas, fez essas posições, olha o que elas estão falando ao meu respeito. Qual é a sua providência? Então, Jesus, ele sabia que Deus, ele é o justo juiz, e que ele julga e que ele toma providência. Então, ele pegava e jogava
todos aqueles problemas, toda aquela problemática, todos os dias ele passava tempo de oração com Deus, jogando isso no colo de Deus, jogava tintim por tintim e aguardava qual ia ser a providência de Deus. Então, assim, eu e você, esse último ponto, ou a gente vai aprender essa defesa de Jesus, ou eu e você vamos passar a vida inteira que as pessoas falarem mal da gente, a gente vai querer ir lá, se defender, se auto-justificar. E quanto mais nós abrimos a boca para nos auto-justificar, parece que mais nós ficamos entrelaçados no problema. Eu lembro uma época, muitos anos atrás, eu tenho 2 sobrinhas, elas são irmãs, e uma delas estava namorando com um rapaz. E eu estava vendo que tinha umas coisas que não ia dar certo. E eu chamei essa minha sobrinha e disse, olha, eu gosto muito desse rapaz, eu gosto muitíssimo dele. Mas para ser seu marido tem isso. E falei um montão de coisa. Abra seu olho, comece a perguntar a Deus, faça a prova com Deus, peça para Deus lhe mostrar essas mesmas coisas e tal. A irmã dela, e a minha sobrinha fez exatamente o que eu falei, e Deus mostrou a ela. Deus mostrou as mesmas coisas e outras coisas, e ela gostava muito do rapaz, mas ela acabou o namoro. E a irmã dela tomou as dores e ficou chateada, porque acreditou que ela acabou o namoro pelo que eu falei. Ela não acreditou que ela mesma tinha visto e tinha conferido, e que Deus também tinha mostrado. E ela achou que ela perdeu uma pessoa que era maravilhosa, que ela queria para cunhado. E a irmã dela ficou mais de ano chateada comigo. Até que o próprio Deus foi lá e mostrou para elas algumas coisas, e ela me procurou. Tia, eu passei um tempo da minha vida chateada com você por causa disso, que você disse para minha irmã, isso, aconteceu isso. Mas agora eu estou entendendo tudo que você disse, e realmente o tempo passou e Deus também me mostrou e me perdoe de ser claro. Eu disse, amor, eu sabia que você estava chateada, mas eu estava orando para Deus me mostrar, porque não ia adiantar nada eu falar as coisas, porque ia ser só eu me justificando. Então, quando nós estamos tentando fazer a nossa autodefesa, muitas vezes não adianta de nada. O tempo junto com Deus, tempo sozinho não resolve nada, gente. São as nossas orações com Deus que Ele vai mover circunstâncias, pessoas, o tempo, tudo ao nosso favor, para que na hora certa engate e Ele faça a nossa defesa. E quando faz a nossa defesa, ela é perfeita e não há do que nem eu nem você se queixar. Só que nós precisamos ter vida com Deus e acreditar que isso é possível e isso é viável. E aí vem a última parte que eu quero ler para vocês. Isso está em Isaías 9, do 6, são 2 versículos, 6 e 7. Ele fala assim, Jesus, ele é o seu advogado. Significa que ele vai lhe defender e ele vai pleitear a sua causa. Mas para isso você precisa acreditar e você precisa pedir e você precisa dizer a ele qual é a causa, né? Então Isaías 9, do 6 ao 7 fala, pois já nasceu. Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele já escreve como se Jesus tivesse nascido. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será o descendente do rei. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o reino. As bases do seu governo são justiça e o direito, e desde o começo até o final. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo que ele falou aconteça, que é o direito e a justiça prevalecerem até o final. Então, nós precisamos entender que o final de Deus não é o meu final, nem é o seu final. E que muitas vezes a minha paciência e a sua é bem pequenininha.
Muitas vezes eu e você, a gente quer que o conflito seja resolvido. Aconteceu um conflito hoje, a pessoa falou contra a gente hoje, nós ficamos indignados e já queremos que seja defendido hoje. Mas Deus, ele não age dessa forma. Ele age num reino onde ele atua de forma plena, geral, e quando ele faz, está feito, está muito bem feito. Agora, eu preciso ter a paciência para aguardar ele fazer. Todas as vezes que eu me levanto na minha defesa, ele vai se sentar. Porque ele vai se levantar para me defender quando eu me sento e eu dou para ele o poder. Você vai ser o meu advogado e o meu juiz. Se você é o meu juiz, eu tenho que aguardar a sua sentença, eu tenho que aguardar o seu tempo. Ana Glaucia, estava falando muito, porque estava falando tudo isso? Porque tem algumas coisas que Deus faz bem rápido. E ele julga bem rápido e já vem a nossa defesa bem rápido. E tem outras coisas que levam um bom tempo. E mais tempo ainda para a gente entender. A gente viu na história de José do Egito, quando os irmãos dele traíram ele e entregaram ele para ser vendido ali aos mercadores. Ele foi bater num país que não era o dele, que era o Egito. Ele foi vendido como escravo. Depois ele cresceu. Ele se tornou o maior homem da casa de Potifar. Quando ele já estava como o maior homem, a mulher lá de Potifar inventou de querer ele, assediou ele sexualmente e inventou uma conversa maligna e mentirosa para o marido. O marido dela mandou José, que já estava poderoso, para a prisão. José voltou a ser nada, mas da prisão ele saiu, Deus tirou ele e ele se tornou o maior homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. E até hoje a história dele é contada e recontada, contada e recontada. Só que a gente esquece que nisso tudo levou 17 anos até Deus julgar, assinar todas as sentenças, botar todos os pontinhos no i, organizar tudo para colocar simplesmente José na cadeira para reinar, governar, salvar o Egito inteiro, salvar todos aqueles países da grande seca que aconteceu, salvar toda a nação israelense. Todos os judeus que hoje existem foram salvos de serem extintos por causa de José do Egito. Então era uma grande obra que Deus precisava fazer e precisava de bastante tempo. Então nós muitas vezes não entendemos o que está nos acontecendo. Não entendemos porque não fomos julgadas no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro dia, no terceiro dia. Porque 10 anos já se passaram? Porque X anos já se passaram? Porque quanto maior envolver o livramento, quanto mais gente vai ser beneficiada com o que Deus vai fazer, mais tempo Deus precisa para organizar todo o cenário, né? Eu tenho uma história muito real da minha própria vida. Meu marido, ele era um franqueado dos postos Shells no ano do ano 2000 ao ano de 2005. No ano de 2004, a gente começou a achar que algo estava no ar, que algo estava mudando e que as coisas não estavam mais tão bem. Mas nós não tínhamos maturidade naquela época para entender aonde a coisa poderia chegar. E fomos surpreendidos quando eles nos chamaram para pedir para a gente devolver. E eles fizeram uma proposta que era uma proposta absurda, de um acordo lá, mas a gente estava numa situação que eles já tinham causado essa situação, que tinha escoado todos os nossos recursos financeiros, que só nos restava aceitar aquele acordo. O acordo foi fechado na frente dos advogados e tudo, e quando chegou o dia do cumprimento do acordo, eles não cumpriram. Deram para trás, disseram que não tinha mais acordo. Aqui, na época, a gente, como eu falei, não tinha maldade nem maturidade para entender que tudo aquilo era um plano para fazer com que cada vez mais, com o tempo passando, os nossos recursos diminuíssem mais ainda. E a gente ficasse a ver navio para simplesmente aceitar devolver por nada, que era o que eles queriam, mas a gente não estava entendendo. Passou um tempo e eles chamaram para um novo acordo. Já foi um acordo bem pior. Só que a gente estava cada vez pior ainda de dinheiro e não viu outra coisa a fazer. Aceitou esse acordo que era bem pior.
E aí marcou, eu me lembro muito bem, esse foi, eu até já falei desse Réveillon, que eu estava tristésima, o acordo ia se cumprir nos primeiros dias de janeiro e a gente passou assim, Natal e Ano Novo péssimo. O acordo só ia dar para pagar os nossos funcionários e todas as dívidas que o posto tinha ia cair nas minhas costas e na de Emerson, mas o que fazer? Não tinha mais o que fazer, a gente não tinha mais força. E aí aceitamos esse acordo. Quando chegou o tal dia deles cumprirem, mais uma vez disseram que não tinha mais acordo. E aí a gente ficou sem saber o que fazer, fez algumas reuniões, minha família resolveu ajudar com algum dinheiro, vamos fazer de outra maneira. A gente vai tocar o posto sem eles e aí a gente traçou uma nova estratégia. Quando a gente está nessa nova estratégia, recebe uma intimação judicial já colocando a gente para fora do posto. Aí a gente tomou o maior susto. Uma coisa é não ter acordo, outra coisa é receber uma intimação judicial. E aí dessa história, dessa intimação judicial para frente, foi uma bola de neve. Foi um ano inteiro que eu só fazia ir para a igreja, jejuar, orar e chorar. Jejuar, orar e chorar. E aí aprendi o que é colocar Jesus como advogado, porque chegou num ponto que o direito brasileiro não era suficiente, que os conhecimentos não eram suficientes, que a legislação não era suficiente. A gente entrou com uma ação também contra eles para se defendeu na deles e criou uma nova contra eles. E foi um drama muito grande que eu aprendi muito, que ou você depende de Deus ou você pira mesmo. E aí eu aprendi muitas coisas. Foram, assim, os anos de maior sofrimento que eu já passei em relação a finanças, a indignação, a acusação, a levantes falsos, a tudo que pode acontecer na vida de uma pessoa. E você vê tudo da parte do juiz, da parte de todo mundo, você é uma decepção. E o tempo foi passando, e eu me lembro que Deus não resolveu na velocidade que a Ana Cláudia queria, que era rápido. Deus Todo-Poderoso tem que resolver isso rápido para mostrar para esses homens bandidos, traiçoeiros, maliciosos, que quem manda no mundo é Deus. Tem que ser rápido, Deus. Mas Deus tinha um plano. E aí, no plano de Deus, demorou muitos anos, minha gente. Demorou tantos anos que o meu temperamento também foi moldado e forjado. Eu aprendi a ser mais paciente, mais confiante, e chegou num dia, eu lembro muito que eu fui nesse dia, e eu falei assim para Deus, Deus, quer saber? Eu nem me importo mais. Se o Senhor vai limpar meu nome, se o Senhor não vai limpar meu nome, eu não me importo mais. Eu sei que o Senhor sabe quem eu e Emerson somos, eu sei que para o Senhor o nosso nome está limpo, e eu sei que o Senhor pode me dar outra maneira de viver nessa terra e o Senhor pode me mostrar outra coisa para fazer da vida. Eu não vou mais perder meu sono, eu não vou mais pensar nisso, eu não quero mais pensar nisso. O que o Senhor fizer tá feito, tá ótimo, tá maravilhoso. Tudo que eu quero é esquecer que isso um dia me atanazou o juízo, esquecer tudo. Só não deixe nenhuma das outras pessoas que estavam com a gente nessa história serem prejudicadas. Pronto, essa foi a minha oração. A partir daquele dia, eu botei a minha mente em outras coisas e eu saí vivendo. Poucos dias depois, não chego a dizer se foi poucos meses depois, o juiz finalmente assinou a sentença que a gente esperou anos, que tinham sido protelada, que tinha ido bater em Brasília. Finalmente veio a sentença condenando eles a pagarem um montão lá de coisas, só que tinha passado tantos anos e teve tantas custas que todo o dinheiro lá que o juiz deu para condenar, deu para pagar todas essas despesas, deu para pagar as outras pessoas que estavam envolvidas, pagou tudo, a gente não ficou devendo praticamente nada, ficou devendo só algum negócio lá, que até hoje está no coisa, e sobrou uma semente. Uma semente que eu digo é um valor que a gente botou no banco, não sabia nem o que fazer, porque a gente ainda estava muito atordoado. Passou um tempo, eu e Emerson, a gente não falava nesse assunto, era um assunto que machucava muito, a gente não queria falar nesse assunto, nem eu, nem ele, e a gente até esqueceu esse dinheiro, essa semente que estava lá no banco. Mudou tudo de vida,
Minha mãe começou a ficar uma senhora de idade, falando em se aposentar, meu pai também. Minha irmã tinha um flat aqui no condomínio de Muro Alto, que já estava para ficar pronto. A gente, no início, tinha vindo olhar e achou que não tinha nada a ver, que não dava pra gente, que esse lugar não era nada. E nesse momento, aí, Emerson falou, vamos comprar um negócio pequeno lá em Porto. Aí vamos, aí ele marcou com os corretores, aí lembrou, tua irmã não comprou um negócio lá em Muro Alto, vamos lá olhar como é que tá a construção dela? Aí o corretor saiu levando a gente para olhar primeiro o que ele tinha marcado, depois veio olhar o negócio da minha irmã, depois olhou o resto da praia de Muro Alto inteiro. Aí meu marido foi e falou com minha mãe, aí disse, por que a senhora não compra? A gente não tinha dinheiro para comprar o flat, a gente tinha uma semente. Aí ele conversou com minha mãe, por que a senhora não compra com a gente? Aí a gente fica dividindo o flat e a senhora fica lá com a gente e Lúcia já está lá e é uma maneira da gente reunir a família. Aí ele falou comigo, eu estava apavorada, eu ainda não tinha me recuperado de todas as minhas feridas. Mas eu acho que a gente não vai ter o dinheiro, a gente só tem uma semente. Não, mas sua mãe dá outra semente e o resto a gente parcela e tal, e não sei o que lá. E aí ele foi conversando, ele pode deixar, eu vou fazer as propostas, se as pessoas aceitarem do jeito que a gente pode, vai sair. Senão, não era a vontade de Deus. Aí eu só fazia orar, meu Deus, se isso for da tua vontade, se isso vai ser para o nosso bem, eu não quero mais me meter em nada que vai ser uma frustração e tal. Como se a gente pudesse não se meter em nada no mundo imperfeito, né? Mas uma pessoa ferida é assim que ela ora. E aí, orei bastante e tal, e aí a pessoa aceitou a proposta que Emerson fez, minha mãe aceitou, e a gente veio pra cá. Compramos o flat, decoramos o flat e ficamos no início, o primeiro ano, a gente dividia o flat com a minha mãe. No final do primeiro ano, minha mãe olhou e fez, quer saber, eu vou comprar um outro flat para dividir com o seu irmão e você fica nesse para sua família e para os seus filhos e a gente fica mais filhos aqui, é um investimento para a gente passar tempo junto, é uma praia boa, é uma praia onde é tranquila, as pessoas podem vir com a família. E, enfim, vai ser um lugar bom para a gente passar tempo junto, tempo de qualidade de família junto. E aí eu, vendo hoje as fotos, lembrei, isso tudo só foi possível por causa de uma semente que Deus deixou de algo que foi bem amargo em algumas áreas, mas que me serviu para que eu aprendesse muitíssimo de várias outras áreas. Eu amadureci muitíssimo, eu cresci muitíssimo e eu vi que a justiça de Deus ela é infinitamente maior do que a justiça humana. Que a justiça humana ela vai falhar como for, como vier, de onde vier. Mas quando nós temos Deus no coração e colocamos Ele na causa como nosso advogado na hora certa, o juiz vai assinar a sentença. A sentença vai atingir a próxima geração, vai favorecer você, sua família e a próxima geração. Então, para aprender a confiar, precisamos saber que ele nos diz o que ele é. Ele já disse que ele era o nosso advogado. Agora, se eu quero ele como meu advogado, aí é a minha parte. Eu preciso chamar, eu preciso... e eu não preciso ser perfeita. Vocês viram que eu contei muitas das minhas imperfeições. Eu me aperriei, eu chorei, eu me descabelei. Eu não estava sendo a pessoa que tem aquela fé perfeita que diz, vai dar tudo certo. Eu dizia, Deus, eu acredito muito no Senhor, mas eu chorava para valer. Então eu estava num processo de crescimento de fé e de amadurecimento de fé. E Deus me atendeu na proporção da minha fé, na proporção da minha maturidade. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nós só crescemos na nossa fé, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, quando nós entendemos aonde nós estamos. E nós nunca estamos numa posição de perfeição. Nós estamos numa posição de aperfeiçoamento contínuo. Nós temos que dar a nossa excelência do jeito que nós somos, mas estar sempre buscando. Eu estava sempre buscando, com toda a minha imperfeição. Eu estava ali aos pés de Deus o tempo inteiro.
todos os textos que mostrava Deus sendo o justificador, que mostrava Deus sendo o legislador, que mostrava a justiça perfeita dele, reli inúmeras vezes, porque era aquilo que me alimentava, era aquilo que me mantinha ali, longe de deixar a indignação entrar e querer fazer justiça muitas vezes com a própria mão contra tanta maldade que houve em todo o processo que eu contei rapidamente aqui. Então, assim, eu espero que nessa live de hoje você possa ter entendido que as nossas feridas de rejeição, elas aparecem com os nossos comportamentos, mas quando nós nos colocamos vulneráveis diante de Deus, Ele vem em nosso socorro e Ele sara as nossas feridas, Ele sara os nossos relacionamentos, Ele nos amadurece e Ele nos coloca num patamar superior. Hoje eu estou aqui em Muro Alto, eu nem esperava estar aqui em Muro Alto, e se me dissessem como eu chegaria aqui, eu ia dizer, não é possível. Então, assim, não sei o que você está passando, não sei qual é a dor que você está vivendo, qual é o sofrimento que você está vivendo, não sei qual é a injustiça que você está passando. Você pode pegar ela na sua mão, querer fazer a sua defesa, querer ir lá se justificar, querer ir fazer o que for, ou você pode aprender a jogar no colo de Deus, aprender com Jesus como Ele fazia, ouvir aqui de novo o que eu fiz. Se quiser me contactar no direct, estou à sua disposição. Aprender a jogar no colo de Deus e colher o que Deus vai te dar, que vai ser muitíssimo maior. Muitíssimo maior. Então, nesse momento da live agora, eu vou orar para que o que foi falado aqui possa frutificar na sua vida, possa ajudar você no que você está vivendo. E se você tem algum pedido de oração, esse é o momento, você escreve aí o teu pedido. Se você tem algum pedido de agradecimento também, você escreve aí. E a gente vai, cada um na sua casa, cada um da sua maneira, nós vamos orar juntos. Deixa eu dar um golinho de água aqui, gente. Enquanto vocês escrevem. Então, vamos lá. Querido e amado Deus, eu te louvo, Senhor. Te louvo pela tua pessoa. Te louvo pela pessoa do teu Filho Jesus. Te louvo pela tua palavra, que é a nossa garantia. Te louvo porque tudo que o Senhor fala acontece. Acontece no teu tempo, acontece da tua maneira, mas acontece. Te louvo porque o Senhor é justo, porque o teu trono está firmado em equidade e justiça. E nós, nessa noite, estamos aqui para aprender como colocar as injustiças que nós sofremos diante do Senhor, os sofrimentos, as traições, as facadas, tudo, Senhor, que tentam nos dilapidar, qualquer pedra que estão jogando para nós, qualquer forca que estão armando para nos enforcar. Ó Deus, nós desde já colocamos diante do Senhor. Nós abrimos mão de tentar nos vingar com a nossa própria força. Nós abrimos mão de levantar a nossa bandeira e de levantar a nossa defesa baseado no nosso conhecimento. Nós queremos que o Senhor seja a nossa defesa, que o Senhor levante a nossa bandeira. Ó Deus, qualquer coisa contra nós, contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, Senhor, qualquer mal que tem se levantado, planejando algo contra nós, nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor veja cada detalhe, Senhor. Que o Senhor veja cada pessoa envolvida, Senhor. Que o Senhor veja cada ato de corrupção, cada ato de feitiçaria. E que seja revertido, Senhor. Que mais uma noite o mal não possa prevalecer, mas que o bem prevaleça, e que essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o teu propósito, esteja sempre guardada no nosso coração, na nossa alma, nas nossas vidas, Senhor, nas nossas famílias. Que o Senhor nos dê a força suficiente para te entregarmos tudo, Senhor. Todas as nossas queixas, Senhor, todas as nossas lamúrias, Senhor, todas as nossas dores, Senhor, todas as nossas feridas,
tudo que tem nos tirado do sério, ó Deus, que nós possamos te entregar. E que o Senhor possa ser verdadeiramente aquele que toma as nossas causas para ti. E que elas estejam escritas sempre na palma da tua mão. E que o Senhor esteja dia e noite trabalhando por nós e pela nossa família. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja abençoando a família de Elma, que o Senhor esteja abençoando a família de Cícera, a família de Vanessa, a família de Luanda, a família de Lorena, ó Deus, e cada uma dessas pessoas e as outras que eu não estou falando o nome, todas as suas causas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a causa de Carol, Senhor, todas as causas, Senhor, toda a causa de saúde, toda a causa de saúde emocional, de saúde financeira, de saúde física, Senhor, nós também colocamos cada uma diante do Senhor, clamando a tua presença. E, Senhor, estaremos juntos aqui novamente na quarta-feira, às 19h05, que o Senhor levante a tua palavra, a tua cura, tudo aquilo que nós estamos precisando, traz para nós, Senhor. E até lá, nos dá dias abençoados, que dias maravilhosos, dias onde nada mais vai roubar a nossa alegria nem a nossa paz, apesar do que quer que seja que esteja acontecendo, o Senhor já deu o seu filho para